Eu estou aqui com alguns grãos de milho na mão. Eu estou com esses grãos de milho na mão para lhe chamar a atenção. Ninguém duvida que ao colocar uma pequena semente, um pequeno grão de milho como esse no solo, da mesma maneira que a natureza, a energia da vida, o poder do Criador, ele só faz brotar segundo a sua espécie. Igual uma semente de milho dela só pode nascer um pé de milho, que obviamente esse pé de milho ao nascer vai crescer e vai cumprir assim o seu propósito, e ele vai se realizar se ele alcançar o ciclo completo da vida, que é nascer, crescer e novamente a dar fruto. Da mesma maneira, a vida que você tem e que eu tenho e que todos os seres humanos do mundo têm, ela é na medida exata, nem mais e nem menos, do DNA que está dentro de cada um de nós. Tanto é, o amigo observe que já é comprovadamente, cientificamente, que se mudar alguma coisa ou acrescentar ou tirar algo do DNA desse grão de milho, ou se fosse de qualquer outra espécie, modificava-se a espécie, o resultado. Usa muito usar enxerto de árvore modificando, já se usa de animal, faz uma mistura de um animal com outro e dá um animal X. Isto é a vida. Se você entender e usar do lado positivo, você irá saber que se a vida que você tem hoje, ela não é uma vida boa, ela não é uma vida abundante, se tem em sua vida alguma coisa que está lhe causando dano, seja uma escassez, seja uma enfermidade ou qualquer outra coisa ruim, não se modifica essa coisa ruim pela coisa ruim. Se modifica no DNA. Esse mesmo princípio, por exemplo, é usado em um computador, em um aparelho de telefone. Aquilo que aparece na tela só aparece porque está nas suas configurações. Não se tira aquilo que se quer tirar da tela de um computador ou da tela de um celular sem que antes conheça os fundamentos, aonde está instalado aquele programa, no caso até vírus, e desinstalar, e tirar, e lá nas configurações. Em nada é diferente da vida humana. Por isso você precisa entender, se você quiser mudanças de vida, você tem que mudar o seu entendimento. A nossa mente é a nossa porta de entrada, onde tudo que faz parte hoje de nosso entendimento, da nossa personalidade, das nossas configurações, do nosso DNA, só faz parte porque entrou pela mente. É quando você aceitou uma verdade como verdade. E é aqui que está Deus e o diabo, a vida e a morte. Olha só, o Senhor Deus, ao fazer o dia, está lá no Gênesis, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele, Deus, ao fazer a luz, viu que era boa, e separou a luz das trevas. Ele não deixou as duas misturadas. Entendendo isto, se percebe muitos equívocos, muitos erros de algumas pessoas que ao chegar neste ponto até ele acerta quando se diz que a vida que tem é exatamente a vida que cada um merece corretamente. Porém, ao falar, ao esclarecer que os nossos pensamentos correspondem à nossa semente, uma vez que pega a semente colocando no solo, se nasce da mesma espécie, a semente está
preparada para o solo, que o solo, por sua vez, também está preparada para a semente, tendo água, ali acontece o milagre, né? Porque a água, ela tem o papel de dissolver a terra ou amolecer a terra e também a semente, e ali acontece a fusão. Os nutrientes, tudo que a planta precisa que está na terra, a planta absorve, que por sua vez há aquela fusão e há o milagre do nascimento. As pessoas que entendem essa parte corretamente, ao falar que os nossos pensamentos correspondem à semente ao ser lançada na grande mente de Deus, que também é verdade. Então, nossos pensamentos, ao ser lançado, de lá vem exatamente da mesma essência, corretamente. O que se erra é exatamente em achar que a mesma fonte que vem vida é a mesma fonte que vem a morte. E não é. Primeiramente, quando Deus criou a luz, lá no Gênesis, que ele disse, haja luz, e ele viu que a luz era boa. E ele criou a luz, e ele separou a luz das trevas. Até hoje se vê, quando termina um, começa o outro, não estão misturados. O próprio Jesus, em João 10:10, ele falou, eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Mas o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Uma terra ressecada, ou ressequida, ou endurecida, se plantar uma semente que, por sua vez, seca, e a terra seca, não acontece o milagre. Já parou para analisar? Não acontece o milagre. Essa terra seca é exatamente uma pessoa cheio de descrença, cheio de dúvida, cheio de desânimo, cheio, não acredita mais em nada, cheio de tristeza, de aborrecimento, descontentamento. Por mais que venha até você uma oportunidade, uma palavra que mudaria o teu DNA, que mudaria os teus resultados, mas a tua terra ressequida, ela não vai produzir. Agora, uma vez que se coloca a água, essa água corresponde o teu interesse, o teu esforço, o teu zelo, você buscar, compreender, entender, se aplicar, se alegrar, se motivar, corresponde à água. Então vamos lá. Uma vez que a semente está no solo, se estiver seca não nasce, mas ao colocar a água nasce. Jamais o homem vai conseguir fazer essa fusão de colocar um simples grão como esse, e esse grão extrair os nutrientes da terra. Não tem como o homem fazer isso, nem muito menos dar o crescimento. Você entendeu a vontade de Deus, entendeu a vida, você acreditou na vida, então o teu DNA é compatível à vida, você, ao se alegrar, ao crer, ao lançar, seja falando, verbalizando ou crendo apenas, então, aquela certeza da bondade de Deus, que Deus vai te dar, foi lançada no reino espiritual. Então, assim como a semente só produz segundo a sua espécie, aquilo que você colocou lá vai pegar forma e vai vir para a sua vida, vai tornar palpável. O pé de maçã, por exemplo, cabia na palma da mão, uma semente. Daqui a pouco, ao acontecer o milagre, você toca. Essas bênçãos que Jesus, que Deus já deu, mas que está nas regiões celestiais, que está no teu coração, que está nos teus pensamentos, daqui a pouco também vai se tornar palpável. Agora entenda isso aí. As pessoas não compreendem que é assim e passa praticamente todo o seu tempo ouvindo palavra de maldições, de desastres, as má notícias de acidentes, de alguém que matou alguém, sangue derramado, de destruições, de pessoas que enganam pessoas.
Então ela está cheia disto. O que é que vai acontecer? Se uma semente plantada no solo, o milagre da vida vai acontecer o quê? Nasce segundo a sua espécie. Então se você está cheio dessas coisas, de medo, insegurança, má notícia, vai nascer o quê? Vai nascer isto. Então é aqui que faz a grande diferença. Mas é nesse ponto também que muitos erram, que muitos acreditam que o que é vida e o que não é vida, ambos vêm da mesma fonte, vêm de Deus, e não é. Então a Bíblia mostra isso, por exemplo, Efésios 1, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Essas bênçãos estão aonde? Nas regiões celestiais, aonde em Cristo Jesus. Efésios 1, verso 3. O Efésios 6:10 diz, a nossa luta, as nossas guerras, as nossas batalhas, ou seja, aquilo que nós devemos ter cuidado, não é carne e nem sangue, porque essas coisas é apenas o reflexo do que está nas configurações, no que está no coração, mas a nossa luta é contra as forças infernais da maldade. Então, assim sendo, se não pode vir da mesma fonte, como está escrito na palavra de Deus também, não poderá vir da mesma fonte vida e morte, sal e açúcar. Deus fez o dia, a luz e separou luz e treva. Não pode vir bênção e maldições da mesma fonte. A questão é, quando uma pessoa ela se enche das coisas negativas, coisas que diz respeito à natureza maligna, quem traz o resultado, que não é Deus, é o diabo. Por isso que Jesus disse que ele só veio para matar, roubar e destruir. Você nunca encontrou o diabo e nem Jesus nas ruas, com chifre, com rabo, porque ele é o espírito da destruição. Enquanto que Deus se realiza desfrutando junto com você, quando você conquista um carro novo, Deus se alegra em você. Quando você conquista uma casa, a casa dos teus sonhos, Deus se realiza em você. Quando você tem um filho, Deus se realiza em você. Quando você é feliz nas conquistas, em tudo aquilo que te traz alegria, Deus está se realizando em você e através de você. Enquanto isso, observe, o outro lado, sempre que alguém desavisado vai procurar algum trabalho daquelas pessoas que não têm discernimento da verdade, ei, mata uma galinha, mata um cachorro, mata alguma coisa, derrama sangue, faz um despacho, faz alguma coisa desse tipo. Perceba que enquanto Deus se realiza na alegria, na felicidade, na vida, porque Ele é a expressão exata da vida, o outro lado se alegra em dor, em sofrimento. É seguindo esse exemplo, hoje, graças a Deus, em termos de mundo, é muito pouco. Mas anteriormente se fazia sacrifícios humanos por causa disso, acreditando que todo tipo de sofrimento agradava a Deus. Não o Deus da vida, não o Deus da Bíblia, não o Deus que enviou seu Filho com o propósito, todo aquele que nele não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, aqui está a diferença. O mundo é organizado por Deus, Deus é autossuficiente, é poderoso e Ele trabalha dentro das suas leis. Enriquecer, ser bem-sucedido, prosperar, ter uma família abençoada, não é proveniente de sorte, não é por causa da roda da fortuna que passou e abençoou a pessoa. Não, é matemática e é princípio. Todo mundo, se for uma pessoa magra, uma pessoa gorda, uma pessoa de pele morena, uma pessoa de pele branca, se pegar 2 e 2, dá quanto? Dá 4? Não faz diferença, isso é matemática. Se eu pegar os princípios de Deus, entender e me aplicar a ele, assim como 2 e 2 é 4, assim, daquilo que eu me encho, daquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que é a razão maior da minha vida, o Espírito de Deus vem da forma para aquilo. Se você acreditar que Deus vai te dar uma casa, Deus te dará uma casa. Se você acreditar que Deus
vai te dar um carro, Deus te dá um carro do mesmo jeito que você acredita. Se você acreditar que você vai viver sem nunca adoecer, você não vai adoecer. Tenho 20 anos que eu entendi esse princípio, 20 anos que eu desfruto da bênção da saúde. Que coisa maravilhosa é a saúde. Aquilo que você acreditar, aquilo acontece. Isso não é sorte. Isso não é acidente. Jesus disse, se a minha palavra estiver em vós, vós estiver em mim, pedireis tudo que quiser, que vos será feito. Então, você, nós, não precisamos de sorte. Agora, veja só, você até quer essas coisas, mas a verdade de que você está cheio? Você está cheio da certeza que as doenças é uma realidade, que o sofrimento é uma realidade, a escassez é uma realidade. Deixa eu te chamar aqui para outro princípio. Você já viu? Você conhece aquele versículo que está escrito assim: a alegria do Senhor é nossa força? Você observe que o Senhor Jesus sempre falou da alegria. Vardes dá fruto para que a vossa alegria seja completa. Deixa eu te esclarecer esse segredo. Você também já parou para analisar que na hora de uma intimidade de um homem e de uma mulher, no momento que os seus corpos alcançam o ponto mais alto da alegria, do gozo, exatamente está associado à alegria, o momento da fecundação que se dá início à nova vida. Por isso que a alegria do Senhor é nossa força. Quando você se emociona, refletindo na bondade de Deus, crendo que você vai obtê-lo, que Deus vai te dar aquilo que você desejou, você se alegra. Naquele momento foi fecundado, você foi fecundado o seu coração. Aquilo vai nascer. Mas o mesmo princípio, positivamente, é usado pelo ladrão. Você se abate, se entristece com a certeza da escassez, com a certeza da falta de saúde, falta de alimento, falta de recursos, falta. Aquilo te causa uma dor, um sofrimento, uma angústia, uma tristeza. Então, neste caso, aquilo que está faltando gerou essa emoção em você, emoção negativa, mas é emoção. Você foi fecundado por aquilo que foi a causa da dor. Aquilo vai se repetir. Se você não quebrar esse ciclo, isso não para nunca. Isso não para nunca.